Segundo Futon Shi, no mundo não há mais do que 100 pessoas que realmente odeiam a Igreja Católica, mas há milhares que odeiam aquilo que eles acham que é a Igreja. Aquilo que eles acham que é a Igreja. Pessoas que fazem parte do meio da Igreja, mas que não agem como verdadeiros cristãos. Habitualmente praticam o mal e muitas vezes afastam as pessoas de Deus. Antes de mais nada, eu vou deixar claro que eu sou cristão e o vídeo aqui não é para falar mal da fé cristã. A crítica aqui é sobre gente que está dentro da igreja, mas não realmente vive a fé. Eles só estão lá para sustentar aparências e alimentar seu ego. Falso moralismo é o tema do vídeo. Em determinado momento da vida de Jesus, Jesus passava por um lugar onde havia uma figueira cheia de folhas. Ele vai até a figueira procurando um figo, mas lá não havia figo nenhum, somente folhas. Afinal, não era o momento de haver figos ali. Jesus então lança uma praga sobre a figueira, dizendo que ninguém mais comeria os frutos daquela árvore. Beleza, mas foi só por isso? A Bíblia fala que não era o momento de ter frutos. A verdade é que a figueira é uma árvore que primeiro tem seus frutos e só depois nascem as folhas. Ou seja, tinha alguma coisa errada com essa figueira. E se você for analisar o contexto no geral, você vai ver que essa figueira tem uma característica que Jesus criticava bastante nos fariseus, que é basicamente viver de aparências. Já que enquanto os fariseus buscavam transparecer para o pessoal que eles eram pessoas dignas e pessoas de fé, eles estavam cheios de impurezas por dentro. Esse é o falso moralismo. E se tem um bom personagem pra gente abordar essa temática é Claude Frollo, de O Corcunda de Notre Dame, da Disney. Uma das principais características do Frollo é a sua arrogância e prepotência. Ele se acha melhor do que todo mundo, e ao mesmo tempo que ele se diz uma pessoa de Deus, ele é uma pessoa bastante impiedosa. Já que ao longo do filme ele mostra ter bastante nojo dos ciganos, por considerar eles bruxos, entre outras coisas, e chega até mesmo a desviver a mãe do Quasimodo dos degraus da igreja de Notre Dame. O falso moralismo do Frollo é perceptível ao longo do filme, mas ele é mostrado de uma forma bem mais explícita enquanto ele canta a música principal dele, Fogo do Inferno. O Frollo começa a música dele com uma oração, e as primeiras frases são: Beata Maria, eu sou um homem justo e bom, e por isso posso me orgulhar. Ou seja, ele já começa se auto-exaltando. Como se isso não fosse arrogância o suficiente, a próxima frase dele é basicamente: sei que é mais puro o meu dom do que a plebe fraca e tão vulgar. Cara, quem é que reza desse jeito? Eu vou abrir um parêntese aqui. No livro de Lucas, a gente vê uma parábola de Jesus que combina bastante com essa situação toda. Basicamente, a gente ouve uma parábola sobre um fariseu e o coletor de impostos que fazem suas orações no templo. O fariseu faz sua oração agradecendo a Deus por não ser como os outros homens, que são ladrões, desonestos e adúlteros, e nem como esse coletor de impostos. E ele vai exaltando a si mesmo, enquanto o coletor de impostos reconhece seus pecados e pede piedade. Segundo Jesus, esse último voltou para casa justificado. Beleza, então, metaforicamente, o Frollo é o fariseu que exalta a si mesmo, mas quem seria o coletor de impostos? Esmeralda. Essa aqui, na minha opinião, é uma das melhores personagens da Disney. É uma cigana perseguida pelo Frollo, basicamente vista pela sociedade como uma pecadora publicana, assim como era o coletor de impostos. A Esmeralda também canta uma música, e o nome da música dela é Salve os Proscritos. A Esmeralda também começa a música dela como uma oração, mas ao invés de humilhar os outros, igual o Frollo faz, ela começa a música de uma forma bem suave e bastante humilde, falando: já ouvi falar seu nome, você vai me atender, nem sei se meu pedido vai aqui caber. E enquanto o Frollo fala de si mesmo como um homem justo e bom, a Esmeralda fala: sei que sou proscrita e não tenho berço algum, mas senhora tão bendita, já não foi alguém comum. Outro detalhe sobre a Esmeralda é que o Frollo tá apaixonado por ela. Voltando para a música do Frollo, ele fala sobre essa paixão/obsessão que ele tem pela Esmeralda. E é válido ressaltar que ele acredita que a cigana enfeitiçou ele, porque na cabeça dele ela é um tipo de bruxa, e ele tá sim apaixonado por ela, mas ele não vai assumir isso por considerar ela uma pessoa indigna e hedionda, então ele vai culpar ela e acusar ela de bruxaria. Nesse momento a música toma um tom um pouco mais poético e surge esses caras encapuzados de vermelho. Eles falam umas palavras em latim e eu achava que eles estavam de alguma forma perseguindo o Frollo, mas na verdade não. As palavras que os homens de vermelho recitam são trechos do ato de contrição, uma oração da Igreja Católica que se consiste basicamente na pessoa assumir sua culpa e pedir perdão. E enquanto eles rezam essa oração, o Frollo tá lá negando a todo custo a culpa dele. E ele ainda reforça: não é a minha quem culpar, foi a cigana bruxa a me enfeitiçar. Típico de certas pessoas que ao cair em determinado pecado, prefere dizer que foi o diabo que o seduziu, o enganou ou até mesmo o possuiu. E ele conclui com a frase: não foi por mim que afinal Deus fez o homem bem mais fraco do que o mal. Ou seja, dentro da cabeça egocêntrica dele, ele se vê no direito de fazer tudo o que ele faz e de pecar porque, alegadamente, o homem é mais fraco do que o mal.
A gente vê que o Frollo tá meio desesperado e nessa obsessão dele de negar a culpa, ele chega até mesmo, de certa forma, a culpar a Deus por ter feito o homem mais fraco que o mal. Detalhe é que nos momentos finais do Frollo a gente vê ele de uma forma completamente obcecada. Em contraste com todo o fogo que tá batendo na cidade, os olhos dele são representados de uma cor mais amarela. Ele queria cancelar o CPF da Esmeralda e do Quasimodo lá na Catedral de Notre Dame, mas ele acaba caindo e tenta se segurar em uma gárgula, mas não acaba dando muito certo. Meio que a gárgula simbolicamente ganha vida, eu não entendi muito bem o que aconteceu. Tipo, não dá pra dizer que foi a consciência dele, já que ele aparentemente não sente remorso. A questão é que o Frollo cai e ele acaba caindo no meio do fogo que tava lá na cidade. Claramente isso é uma metáfora, eu acho que você entendeu o que aconteceu. Enfim, esse foi o vídeo. Se você gostou, curta, comenta, se inscreva, compartilhe e, por favor, realmente busca Jesus. Não seja como o Frollo.